para mim é um grande privilégio agora, nessa manhã do Santo Sábado, poder estar gravando esse vídeo para se comunicar aí com irmãos de várias localidades, também amigos, simpatizantes dessa mensagem. E estamos aqui em pequeno número na casa do irmão Antônio Costa, irmã Vilma, e estamos aqui, temos a visita do irmão Ivan, o irmão Milton Costa também está aqui conosco, e temos aqui os netos do Antônio Costa, a Tayla e também o Tiago, e temos aqui a minha esposa, a irmã Terezinha, e temos esse privilégio de estarmos aqui em pequeno número. Tivemos uma escola sabatina muito boa, a irmã Vilma também aqui está presente, e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para trazer uma reflexão a todos nós. Primeiramente, diante de todas essas questões que têm sido apresentadas pela mídia em relação à epidemia ou pandemia, como se preferir dizer, eu não tenho propósito aqui de aumentar ainda mais a atenção para esse tema. Ainda que já ao decorrer das semanas várias pessoas têm feito postagens em relação a textos bíblicos, e nós podemos até ler aqui em Mateus 24, 7, dizendo que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Importante lembrar que aqui todas essas referências que são feitas em Mateus 24, nessa parte inicial, no verso 8 diz o quê? Mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Né? Então, infelizmente, nesses tempos, nós encontramos também muito burburinho em relação a cumprimentos mais específicos de profecias que nós sabemos que não tem nada correlacionado a isso. Por exemplo, pessoas pegarem as 7 pragas do Apocalipse, que nós, como comunidade adventista, temos conhecimento suficiente em relação a que isso só ocorrerá quando o tempo de graça já ter finalizado. Antes disso, ocorrerá muita coisa. Como nós sabemos, haverá uma lei dominical nacional nos Estados Unidos, depois disso crescerá, expandirá para os outros países, e assim também a mensagem será levada a todo mundo com o grande poder do Espírito Santo derramado sem medida. Então, quando nós vemos pessoas pegando relatos das 7 pragas, outros textos referentes a esses últimos dias, que haverá uma grande crise final na história terrestre, nós vemos que as pessoas não entenderam ainda que o texto diz aqui, mas tudo isso é o quê? Princípio das dores. E gostaria de dizer que, de fato, de qualquer maneira, a situação aí que tem se apresentado em relação a justamente as pessoas ficarem em quarentena deveria ser aproveitada de fato na meditação da palavra de Deus, até para não se dar lugar ao pânico, à histeria, de modo que nós devemos agir com esperança, com uma boa disposição mental, testemunhar em favor da nossa fé a confiança de Deus no controle. E eu tenho um texto aqui na carta de Tiago, no capítulo 4, que nos traz uma recomendação importante também, de modo geral, para a sociedade em que vivemos hoje, e também pode ser útil mesmo para nós que fazemos parte de uma comunidade religiosa e de repente podemos nos encontrar numa situação de comodismo nesse mundo, acostumados então à sequência parece ininterrupta do mundo girando e parece que nada pode parar, né? E de repente a gente vê as coisas parando subitamente.
E aí nós encontramos aqui, já no verso 10 do capítulo 4 de Tiago, dizendo: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E aí, em relação a esse ponto, a continuação eu acho muito importante desse texto. Porque no verso 13, aliás, Tiago diz assim: ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então a pessoa, Tiago está trazendo o relato de uma pessoa que faz todo um projeto. E diz que ele vai fazer isso e mais aquilo, e vai passar um ano fazendo, ganhando, fazendo isso e mais aquilo. O verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá quando? Amanhã. Nós nem sabemos o que pode ocorrer já amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Verso 15. Em lugar do que devias dizer. Agora ele diz de que maneira nós devemos agir quando nós vamos fazer os nossos projetos, nossos planos, que tem que ser feitos, realmente. A gente não vai ficar sem nenhum tipo de objetivo na vida, né? Inclusive existe a parábola lá que no final diz o quê? Negociai até que eu venha. E aqui então no verso 15 diz: em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Verso 16: mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então nós vemos em relação a esse texto uma lição muito importante para nós. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir que nós realizarmos, se nós estivermos vivos até lá, isso muitas vezes, obviamente, você não vai expressar em palavras, mas isso deverá estar o quê? Em nossa mente, constantemente. A nossa total e completa dependência de Deus para o dia já o quê? De amanhã. Não é daqui um mês, daqui um ano, não, para amanhã. Nós poderemos estar vivos devido ao quê? A graça de Deus. O favor imerecido que Ele derrama. E lá em Mateus 5, o que Cristo falou? Que Deus derrama o sol para os justos e os injustos. E então nós devemos analisar essas coisas, nos compenetrarmos, para que não viemos a achar que temos uma suficiência humana em relação a tudo isso. Este mundo, então, ele é transitório. Ele, de fato, nós sabemos que está caminhando para a destruição final. Mas, no final das contas, nós encontramos em Eclesiastes, um livro que muitas vezes é chamado o livro mais mal-humorado da Bíblia, uma lição muito grande em relação a tudo isso. Porque no livro de Eclesiastes fala muito sobre esta vida passageira. Vejam só. Não fala tanto da vida por vir, que é a mais importante, mas nos dá lição em relação a como viver. E traz vários conselhos, condena os ricos, né, que entesouram o seu dinheiro e depois ele não consegue nem dormir tranquilamente, porque ele tem que, fala o que? Vigiar o seu dinheiro. E aí diz o que? Doce é o sono do trabalhador, quer ele coma muito, quer ele coma pouco. Fala também uma lição muito grande em Eclesiastes em relação à mensagem que tem estado presente em nossas literaturas constantemente, que é a vida e moradia no campo. Fala que quem até se serve do campo? O rei é dependente. Todos nós somos dependentes do que é produzido no campo. E assim vai sendo dada várias recomendações em Eclesiastes, dizendo que de fato as pessoas muitas vezes querem criar ilusões em relação a essa vida,
achando que não, eu vou fazer um grande feito na história para ser imortalizado na história. Então esse tipo de atitude, de pensamento. E no entanto, o sábio Salomão, depois de toda aquela vida de desregramento, de provar de todas as coisas, de muita riqueza, ele então escreve esse livro no final da vida. E ele coloca como tudo isso é então algo inútil. E aí de repente ele apresenta assim, sabe o que é interessante se fazer? Eva, come com a sua família, bebe, desfruta a vida com a mulher da sua mocidade. Ou seja, ele direcionou agora o foco das pessoas para o quê? Para o cotidiano, para as coisas simples, básicas da vida, as relações familiares, o comer, o beber, o desfrutar do momento, não achando que a felicidade só é quando? No momento futuro, quando eu alcançar determinado objetivo. Aí ele direciona para as pequenas coisas e fala, você pode desfrutar isso. Deus não acha pecaminoso isso. Desfrute dessas pequenas coisas e desses tempos de graça que Deus derrama sobre nós para nós ficarmos alegres, contentes. E por fim, esse livro, ele traz uma meditação final no seu último capítulo, capítulo 12. É muito conhecido, né? E no verso 1 já direciona uma mensagem justamente aos jovens. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Aquele que escolhe servir ao Criador da sua existência, do seu ser, já na mocidade, ele tem um privilégio enorme. Ele ficará livre de dificuldades, livre de certas tristezas na vida. E ele estará bem disposto também para transformar o seu caráter. Então, quando Ellen White, a mensageira do Senhor, traz conselhos, né, em relação à educação das crianças, ela fala desde os primeiros anos deve começar essa educação de maneira que seja combatida a natureza pecaminosa que há em nós. E desse modo inverter a situação para que a pessoa crie um caráter semelhante ao de Cristo. Aquele que posterga isso para mais adiante, ele vai descobrir que aquilo que de repente lá atrás, quando ele era criança, jovem, ele sentia ainda prazer em certas coisas da vontade de Deus, ele já não tem mais vontade. Já não tem mais um desejo de se voltar a Cristo. E aí nós vemos aqui, por fim, o texto diz no verso, então, no verso 13 e 14, que finaliza esse livro de Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Final de um livro que se assemelha a um tratado de filosofia aqui. O sábio Salomão resume tudo a teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque na realidade esse é o fim, o propósito de todo ser humano. As leis de Deus, tal como as leis naturais que ele instituiu no nosso mundo, tem as leis morais dele, que é como fosse o quê? O manual de instrução do fabricante, ou do nosso Criador, que coloca então de que maneira devemos agir. E assim fazendo, nós seremos então, de que maneira? Seremos bem-aventurados nesta vida
e na do porvir. Deus seja louvado, então, em relação a isso tudo, e que possamos a cada dia mais avançar na carreira cristã, entender que a santificação é uma obra para a vida toda, estarmos dispostos nessa luta final que o mundo se encontrará dentro em breve, estarmos ao lado então de Deus nesse conflito final, de modo a um dia estarmos nas mansões celestiais, gozando da paz de Deus e da presença dele. Amém.